Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas primeiro vamos esclarecer o que se trata esse conteúdo. Grandezas é tudo que eu posso medir, o que eu posso contar, ok? Igual dinheiro, peso, distância, tudo que eu posso medir ou contar é tratado como grandeza. O fato dela ser diretamente proporcional está ligado ao quê? A uma grandeza comparada com outra, né? Então ali você tem comparação entre duas grandezas, que no caso, se uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma grandeza diminui, a outra também vai diminuir, tá? E elas vão seguir na mesma proporção. Um exemplo seria se você tiver um cachorrinho e aí você vai comprar ração para ele, e você sabe que aquela ração dura uma semana. Se você quiser ir no mercado menos vezes, você teria que comprar ração para mais tempo. Então você poderia comprar para 2 semanas e aí você vai dobrar aquela quantidade de ração que você tem. E nisso vai dobrar o tempo que você precisa de comprar ração, né? Porque se você compra para uma semana, se você dobrar a quantidade, você vai ficar 2 semanas sem ir ao mercado, porque o tempo vai dobrar também para 2 semanas com a quantidade de ração que você comprou. E aí, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Mas também temos a grandeza inversamente proporcional. O que significa isso? Inversamente proporcional é quando, comparando duas grandezas, uma aumenta e a outra vai diminuir, tá? Isso que acontece inversamente. Se uma aumenta, a outra diminui, tá? E elas vão seguir na mesma proporção. Um exemplo é uma pizza. Vamos supor que eu quero comprar aqui uma pizza. Ela tem 8 pedaços, aquela pizza maior, 8 pedaços. Só que para comer essa pizza eu tenho 8 pessoas. Quer dizer o quê? Se eu tenho 8 pessoas, eu vou ter um pedaço para cada uma. Mas vamos supor que eu compro a mesma pizza e a quantidade de pessoas vai diminuir. O que acontece? Vai sobrar 2 pedaços de pizza para cada uma. Isso quer dizer o quê? Se eu diminuir a quantidade de pessoas, a quantidade de pizza para cada pessoa vai ser maior, entendeu? E isso é uma grandeza inversamente proporcional. Agora eu trouxe aqui 2 exemplos que nós vamos trabalhar. Primeiro exemplo, verifique se os números da linha indicada por x em relação aos números correspondentes da linha indicada por y são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não são proporcionais. Então aqui eu tenho a letra A até a letra D e nós vamos descobrir isso. Primeiro, o que eu tenho que analisar? Vou comparar o número x com o número y. O número x aqui, nessa primeira comparação, é 18 e o número y é 3. Para descobrir se são diretamente ou inversamente, né, eu vou observar esses números ao decorrer dele. O que acontece? Por exemplo, do 18 para 60, o que aconteceu? Aumentou. Do 3 para o 10, aumentou também. Então, eu vou colocar um sinalzinho de mais aqui que significa que aumentou, tá, pessoal? Aumentou. Beleza. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Grandeza diretamente proporcional. De 60 para 30, olha o que aconteceu, diminuiu, mas de 10 para 5, diminuiu também. Opa, diminuiu uma, diminuiu a outra. Isso está me mostrando que pode ser diretamente, né? Eu vou descobrir se são proporcionais. Né? Só para finalizar aqui, né? De 30 para 48 aumentou e de 5 para 8 também aumentou. Para descobrir se são proporcionais, basta eu fazer a razão dessas duas comparações, desses 2 valores, tá? A razão é o quê? A razão é uma divisão. Então, eu vou dividir o número x pelo número y, tá? Então, aqui, ó, sempre que você tem grandezas diretamente proporcionais, né, você vai pegar ali o valor x e dividir pelo valor y, e aí você vai ter um resultado, tá? E esse resultado tem que ser igual em todos os valores e aí mostra que é uma grandeza proporcional, ok? Se não for o mesmo valor, não é proporcional. E aí eu pego 18 dividido por 3, né? 18 dividido por 3 é igual a 6, beleza. 60 dividido por 10 é igual a 6 também.
Vou pegar aqui o 30 dividido para 5. 30 dividido para 5, 6, né? 6 vezes 5 dá 30. 48 dividido para 8. 48 dividido para 8 é igual a 6. Então, observa que o mesmo valor apareceu nas 4 divisões, que é o 6. Então, se eu pegar o x e dividir pelo y, a proporcionalidade entre esses valores é 6. Isso me mostra que esta tabela, ela corresponde a uma grandeza diretamente proporcional, tá? Então, vou colocar aqui, ó, grandeza, ela é diretamente proporcional. Beleza, vamos para a letra B. A letra B eu vou fazer a mesma comparação. Do 8 para o 10, aumentou. Do 4 para o 5, aumentou. Vamos agora do 10 para o 18, aumentou. Do 5 para o 6, aumentou. Do 18 para o 21, aumentou. Do 6 para o 7, aumentou também. Grandeza diretamente. Só que vamos observar se ela é proporcional, tá? Para ser proporcional, basta dividir. Então, eu vou pegar aqui, ó, 8 dividir por 4, é 2. Beleza. 10 dividido por 5, é 2. Ó, observa que está aparecendo o mesmo valor. Até aqui são proporcionais. 18 dividido por 6 é igual a 3. E o último, 21 dividido por 7, é igual a 3. Então, observa que os dois primeiros valores são 2, a proporção, e os dois últimos são 3. Isso quer dizer que esta tabela aqui, ela não é proporcional, tá? Porque ela tem que ser o mesmo resultado nas suas razões. Como não é, então ela não é proporcional. Ok? Então aqui, ó, não são proporcionais. Então eu tenho uma diretamente proporcional, outra não é proporcional. Letra C. Vamos primeiro observar se ela vai ser diretamente ou inversamente, né? Observa aqui que, comparando x e y, você tem 10 e 5. Do 10 para o próximo valor de x é 5. Então aqui o que aconteceu? De 10 para 5 diminuiu. De 5 para 10 aumentou. Opa! Isso aqui aconteceu ao contrário, é inverso, né? Então aqui é inversamente. Nós vamos descobrir se é proporcional daqui a pouco. Deixa eu só finalizar aqui para vocês entenderem um pouco mais. De 5 para 4 diminuiu. De 10 para 12 aumentou. De 4 para 2 diminuiu. E de 12,5 para 25 aumentou. Então, vocês podem observar que os de cima diminuem e os de baixo aumentam, inversamente proporcional. Para descobrir se inversamente, né? Representa inversamente. Só que para descobrir se são proporcionais, quando se trata de inversamente, eu não faço a razão, eu faço a multiplicação entre esses valores. Como assim, professor? Eu vou pegar o valor x e multiplicar pelo valor y e eu vou obter um resultado, tá? Esse resultado na multiplicação de x e y tem que ser igual. Por exemplo, 10 vezes 5. 10 vezes 5 é igual a 50. Beleza. Vamos para o próximo. 5 vezes 10 é a mesma coisa, né? 5 vezes 10 é igual a 50. Até então, o resultado é o mesmo, então tem proporção entre esses dois valores. Vamos para o terceiro. 4 vezes 12,5. 4 vezes 12,5. Vou fazer aqui no cantinho. 12,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, sobra 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10, sobra 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Aqui eu tenho uma casa decimal, eu acrescento uma casa decimal e ali ficou 50,0, que é igual a 50. Eu posso tirar esse zero, mas eu perco a vírgula também, não precisa de colocar ela. Beleza, 50. 2 vezes 25. 2 vezes 25 é 50 também. Então, 2 vezes 25 é 50. Então, observa-se que a proporção seguiu a mesma. Quando você tem grandezas inversamente,
multiplica os seus valores correspondentes, né, que o x corresponde ao y, para todos os dados que eu tenho. E aí, se esse valor dessa multiplicação é igual, que no caso aqui a proporção foi de 50, significa que eles são proporcionais. Então, são inversamente proporcionais. Proporcionais. Certo? São proporcionais. Agora vamos para a letra D. A letra D, eu posso observar aqui que do número 3 para o 15 aumentou, do 10 para o 2 diminuiu, né? Diminuiu o valor. Do 15 para o 2 ele diminuiu, mas do 2 para o 20 ele aumentou. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Pode acontecer desses casos? Pode. Ele teve uma inversão, né? O de cima aumentou, o de baixo diminuiu. O de cima diminuiu, o de baixo ele tem que aumentar, tá? Para ser inversamente. E aqui ele aumentou, realmente. Do 2 para o 4, ele aumentou. E do 20 para o 10, ele diminuiu. Então, se o de cima aumenta e o de baixo diminui, são inversamente. Agora, para descobrir se há proporção, é só pegar os valores correspondentes e multiplicar, né? Então, aqui, 3 vezes 10 é igual a 30. 15 vezes 2 é igual a 30 também. 2 vezes 20, 2 vezes 20 é igual a 40. E 4 vezes 10 é igual a 40. Então, aqui, ó, dois valores são proporcionais e os outros dois valores são proporcionais. Então, eles são diferentes. Isso quer dizer que esta tabela aqui, ela não é proporcional por conta disso, tá bom? Porque eles têm que ter o mesmo resultado. Então, não é proporcional. Não é proporcional. Vamos agora para a questão 2, que faltou um acento também. Então, vamos para a questão 2. Complete o quadro de cada item de modo que os números da linha X e os números da linha Y sejam correspondentes diretamente proporcional. E aí eu vou lembrar, diretamente proporcional, o que eu tenho que fazer para descobrir a razão de proporção? Eu vou fazer a divisão entre X e Y. Então aqui eu vou pegar o X, vou dividir pelo Y e eu vou descobrir qual é essa razão, porque eu tenho que completar essa tabela. E aqui eu não preciso de identificar se são diretamente proporcionais. O exercício está me dizendo que eles são diretamente proporcionais, basta descobrir os valores que estão restando na tabela. Só que para isso eu tenho que descobrir, né, qual é a proporção. E a proporção me diz que quando são diretamente, basta dividir os dois valores. X e Y, 8 dividido por 2. Então aqui eu vou pegar, ó, 8 dividido por 2. Peraí, só um momento, deixa eu só colocar de cá, ficou melhor. 8 dividido por 2 é igual a 4, né? Então é isso. Então quer dizer que a proporção aqui é 4, beleza? Então se eu pegar o X dividido por Y, tem que dar o valor de 4, beleza? Só que aqui agora eu tenho o 12 e eu quero descobrir esse número aqui, ó. O que eu vou fazer, né? Eu sei que se eu pegar o 12 e dividir por algum número, vai dar 4. Então basta eu pegar essa fórmula aqui, essa proporção, né? Significa fórmula, e trocar. Por exemplo, aqui o X é 12, né? Eu tenho que descobrir o Y. Então eu vou pegar o X, que é 12, vou substituir no lugar dele, dividido por Y, que é igual a 4. Então eu tenho que pensar em um número que eu vou colocar no lugar do Y, que quando eu divido 12 por esse número, dá o 4. E aí, qual número seria esse? Seria o 3, né? Por quê? 12 dividido por 3 é 4, tá? Simples assim. Ou você pode também, né, usar o raciocínio e pensar, se eu pegar o 12 dividido por 4, vai dar 3. Então seria a mesma coisa fazer esse raciocínio também, esse cálculo, tá? Agora, próximo valor aqui, o Y, ele é 5.
E aí eu tenho que descobrir o que eu vou fazer nesse tipo de questão. Então vamos lá, vou pegar essa fórmula aqui e vou repetir ela. Ó. X é o valor que eu quero descobrir, né, que corresponde ao x dos números de cima, e o número de baixo é 5. Então x dividido para 5 é igual a 4. E aí, pessoal, eu tenho que descobrir qual número que eu vou colocar no lugar do x, que vai dividir 5, que tem resultado 4. Quando acontece isso aqui, é muito simples. É só pegar aqui, ó, o 5 vezes o 4. 5 vezes 4 é 20. Então, se eu pegar o 20 e dividir por 5, meu resultado é 4. Então, sempre você faz ali a contraprova, né? Você descobre um valor e aí você faz o cálculo dele para ver se vai ser aquele mesmo resultado, né? Então, quando eu tenho o número de cima, basta dividir por 4 e eu descubro o número de baixo. Agora, aqui não, é diferente. Eu tenho o número de baixo, pega ele, multiplica pela proporção que é 4 e eu vou descobrir qual que é o número de cima, tá? Vamos para o próximo. 32, que está no x, dividido pelo valor y, que eu não sei, eu só sei que esse resultado tem que ser 4. E aí, que número eu multiplico, ou que número eu vou dividir o 32 para dar 4? E aí, é só pegar 32 dividido por 4 é 8. Então, aqui, ó, 32 dividido por 8, meu resultado é 4. Então, está correta essa questão. Agora, para descobrir o número de baixo, que é 11. Então, o número de cima eu não sei. X dividido por 11 tem que dar o resultado do valor 4. E aí, basta fazer aquele mesmo critério que eu fiz aqui. Ó. Se eu tenho o número de baixo, eu quero descobrir o de cima, basta pegar o 11 e multiplicar por 4. 11 vezes 4 é 44. Então, 44 dividido por 11, o meu resultado vai ser 4. E aí eu completei essa tabela. Agora vamos para a letra B, que fala que elas são inversamente proporcionais. E aí, inversamente, eu vou lembrar aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Quando eu multiplico x vezes o y, eu descubro a minha proporção. E aqui eu tenho que descobrir isso primeiro. Então, eu vou pegar aqui, ó, x vezes y, e eu vou descobrir essa proporção. Como eu vou descobrir ela? Eu vou pegar os únicos valores completos que eu tenho na tabela, igual eu fiz na parte de cima, tá? Aqui eu não tinha completo, não era o 8 e o 2? Aqui eu completo, eu tenho o 20 e o 5. Basta multiplicar esses dois valores. Aqui, ó, 20 vezes 5 é igual a 100. Beleza. Então, se eu pego x vezes o y, tem que dar 100. Essa é a proporção que eu tenho, certo? Beleza. Agora, eu tenho aqui o próximo valor da tabela. O x é 4 e o y eu não sei. Então, vamos lá. Se eu tenho um x que é 4 vezes um y que eu não sei, esse resultado tem que ser igual a 100. Né? Então, você multiplica dois valores e o resultado tem que dar 100. Então, que número eu multiplico o 4 para dar 100? É só fazer o contrário da multiplicação, que é a divisão. Então, eu pego 100, divide para 4, 25. Né? 25. Então, 4 vezes 25 é 100. Beleza? Encontrei mais resultado. Agora, vamos para o próximo. O x eu não tenho. Eu vou descobrir o y, né? Então, aqui, x vezes 1, que é igual a 100. Então, o y eu tenho que é 1. O x eu vou descobrir. E aí eu vou pensar, o número que eu multiplico o 1 que dá 100. É o próprio número, né? 100. Né? Ficou fácil essa questão. A próxima é 8 e o número y eu não sei. Então, 8 vezes y, que é igual a 100. E aí, vamos pensar. O número multiplicado por 8, né, que dê 100. Só fazer o contrário da multiplicação, que é a divisão. Pega o 100 e divide por 8. Eu vou fazer aqui nesse canto. 100 dividido por 8. Não dá para pegar o 1, tem que pegar o 10. Dá 1. 8 vezes 1, 8. 10 menos 8 sobra 2. Pego o 0 e desço. E aí eu vou pensar em um número multiplicado por 8, que é o 2 vezes 8, que vai dar 16, que é o chega mais próximo. 20 menos 16 sobra 4. Não dá para dividir, acrescenta um 0 e uma vírgula no quociente. E aí 5 vezes 8 vai dar 40. 40 menos 40 é 0. Então, esse valor aqui
é 12,5. Se eu pegar 8 vezes 12,5, meu resultado é 100, certo? E agora, por fim, o último valor, x é 10, vezes um y que eu não sei, que tem que dar o resultado de 100. E aí eu tenho que pensar, um número multiplicado por 10 que dê 100. E aí ficou muito fácil, 10 vezes 10, 100. Então aqui é 10. Então vamos só observar como fica essa tabela, né? Observa aqui que de 20 para 4 diminuiu, de 5 para 25 aumentou. Então isso é um critério da grandeza inversamente proporcional. Uma aumenta, a outra diminui. E aqui você pode observar que sempre vai acontecer isso. De 4 para 100 aumentou, 25 para 1 diminuiu. De 100 para 8 diminuiu, de 1 para 12,5 aumentou. Sempre acontece aí esses critérios de inversibilidade, ok? Então, pessoal, minha aula fica por aqui. Vou deixar um espaço para você tirar um print. Quero agradecer a participação de todos vocês, pedir para se inscreva-se no nosso canal e curte se gostou. Então vamos ter os cuidados básicos aí por conta dessa pandemia, que é usar álcool, máscara e lavar bem as nossas mãos, distanciamento social. Até a próxima aula.